Tá, então vamos lá. Capítulo 23, desencarnação, não é isso, gente? É. Sim. Então, vamos lá. Desencarnação. Resultante da orientação religiosa deficiente que situou a morte como ponte entre a vida física e a sobrenatural, onde a divina justiça aguarda o espírito para brindar-lhe a paz, ou a desdita, ou a infelicidade, ou a desventura. É essa orientação religiosa deficiente, né? Em que morreu, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Resultante dessa orientação deficiente, o conceito errôneo ensejou aos céticos anotações devastadoras. Conceitos equivocados que geram consequências gravíssimas, são devastadoras. O conceito errôneo leva a consequências devastadoras, tornando-a quem? A morte. Não, como assim? Não existe esse negócio de morrer, vai para o céu, para o inferno. Quando você morre, você simplesmente retorna ao pó, de onde se originou. Portanto, ao aniquilamento. E esse conceito tem consequências devastadoras, principalmente no grupo dos jovens. Não obstante a sua remota antiguidade, o culto dos mortos recebeu do hedonismo grego terrível reação. Não, culto aos mortos, não. Reação contra isso. Do hedonismo grego. O que é que busca o hedonismo? Filosofia que busca o prazer, que busca a satisfação dos desejos, né? O bem é proporcionar a mim mesmo prazer e satisfazer os meus desejos. Quando os usufrutuários, os usuários, né, do prazer situaram os impositivos do existir, a finalidade da existência, os gregos colocaram, hedonistas, colocaram simplesmente no ideal físico estético da beleza e do gozo. Quais são as belezas físicas e dessas belezas físicas, que prazer devemos nos proporcionar? Isso é o ideal da vida. Combatendo as questões de culto aos mortos, que é isso? Não, para que isso? Com as decorrências imediatas da dissolução dos tecidos, e vão ficando doentes, sim. E também das expressões do pensamento. E o próprio pensamento se torna um pensamento bastante debilitado, um pensamento de natureza inferior, sem vigor, um tanto depressivo, em função da vida que leva vinculada ao prazer. Beleza. Os estoicos, os estoicos é a proposta de Zenão de Sítio, né? Que nós devemos ter desdém para as coisas materiais e cultivar as virtudes para vencer a dor e o sofrimento. Totalmente diferente do hedonismo de Epicuro, né? Que buscava satisfazer os impulsos. Os estoicos, que se propunham, que se lhes opunham, opostos aos hedonistas, esforçavam-se por colocar resistências ao medo da morte, numa tentativa de evitarem a tristeza, de evitarem a dor, mediante um fatalismo racionalista com que se deve superá-las. Não, vamos botar uma força mental para superar as tristezas e a dor da morte, através de um esforço sobre-humano para focar, para enfocar, para só focalizar as realidades do dia a dia, vivendo-se com valor cada hora no mundo material. Percebem? Então, os hedonistas vamos buscar o prazer para solucionar a dor e o sofrimento. Vai dar errado. Ficou pior.
Depois de 5 anos nessa vida, a pessoa está depressiva, um estado ali de lassidão física e moral significativa, além das doenças. Vamos à posição estoica. Qual? Vamos viver o dia a dia. Desdém as coisas materiais, vamos cultivar as virtudes. Mas morreu meus familiares. Não pensa nisso. Pensa nas atividades do dia a dia. Então era como estava o mundo. São duas correntes filosóficas na ideia de vencer a dor e o sofrimento. Aí o cristianismo foi na história a mais eloquente mensagem de louvor, de honra. A vida é a morte, considerando-se que a ética vivida e ensinada por Jesus é toda vazada na negação do mundo material para a afirmação da existência de Deus e para a afirmação de que nós continuamos vivos como espíritos na vida espiritual. Percebe? Então, foi um ensino muito além dos hedonistas e muito além até dos estoicos para aliviar a dor nossa quando perdemos alguma pessoa, quando alguém da nossa família desencarna. Esse é o conteúdo, desencarnação. Quem veio aplacar a dor da perda de um ente moral? O cristianismo. Antes não tem isso no mundo. A ideia de uma... Né? Não tem os ensinos do cristianismo do mundo para nos dar um consolo, uma força da dor, que é perder alguma pessoa da nossa família. Ô João, aproveitando que você está falando sobre isso, eu não sei se todos estão sabendo já, o irmão da Gessiane que estuda com a gente, né? Que hoje ela não está aqui, o irmão dela suicidou. Aí eu ia até pedir, porque ela tinha pedido para mim, para ele colocar aqui nos estudos, para ele estudar com a gente, sabia? Acho que até pus no grupo, uns 15 dias antes, ela falou que ele não estava bem, e que ele tinha aceitado vir estudar com a gente e tal. Daí eu coloquei lá no grupo, acho que não sei se vocês observaram. Aí, sexta-feira, acho que foi sábado da semana passada, sexta passada, tem uma semana isso, que aí ela me mandou uma mensagem que ele não tinha aguentado e tinha suicidado. Aí, como você está falando nessa questão aí dos entes, eu acho que vem bem a calhar agora, até porque eu tomei um pouco a liberdade de falar aqui, eu não sei se ela, né, gostaria que a gente soubesse, mas enfim, eu acho que é importante para a gente fazer uma prece para ele no final aqui do nosso estudo, que de uma forma ou de outra, né, a gente sabe que a gente está sempre conectado, né, e eu acho que ela deve estar passando, né, por essa questão que você está falando aí, né, da perda, de uma forma tão, né, difícil assim. Enfim, agora que eu me lembrei que também o nosso estudo é gravado aí, mas, né, de qualquer forma, assim, né, quero transmitir que a gente está em oração e está junto com ela, e eu não esqueço, estou com ela na minha cabeça para que a gente possa orar mesmo e transmitir isso aí. Tá? Só fiz esse parênteses aí. Ela me falou também, realmente a gente tem que orar muito por ele. Orando por ele, de repente... Vocês sabem o nome dele, gente? Eu sei. Sei o nome. Ela me passou o nome completo dele. Porque eu faço irradiação segunda, quarta e sexta. E eu tenho o meu caderninho onde eu anoto os desencarnados. Né? Eu sempre faço segunda, quarta e sexta, eu faço irradiação. Depois me passa, Simone, que eu vou colocar ele ao final, na oração. Quem for fazer a prece, aí a gente já passa o nome, né? E aí a gente já... Aí o nome dele, ó, Afrânio Mendes Júnior. A Alexandra escreveu aí. Tá. Ok. Afrânio Mendes Júnior. Já vou colocar. Ok, já está. Então, vamos lá.
A sua mensagem, qual? A de Jesus. Impele, né, o homem ao entesouramento dos valores morais que não transitam. Os valores morais que são intransferíveis. Valores morais que não passam, que não se vendem. E é de uma aquisição perpétua. Nem se perdem quando se decompõem as aparências orgânicas, permanecendo além túmulo esses valores morais como superiores recursos para a sobrevivência feliz. Além disso, o seu contato com os chamados mortos em contínua convivência, suas horas de solidão com Deus, atestam a grandeza do princípio espiritual, sobrepujando as limitações do veículo carnal. Né? E ele conversando com os espíritos elevados ou inferiores, pedindo para que se afastassem das pessoas, se afastando para realizar orações de soledade. Aí ele vai ser mergulhado por João Batista e veio uma voz do céu, no fenômeno de voz direta. Sobe no monte para orar, fala com Moisés, fala com Elias e vem de novo uma voz do céu, mostrando que a grandeza espiritual é muito acima dos limites físicos. Como se não bastasse as eloquentes provas de que se fez ímpar a gente, retornou ele próprio, do além-túmulo, depois de morto, voltou. Foi quando ele apareceu às Marias, quando ele apareceu na estrada de Emaús, quando ele apareceu a Pedro, somente a Pedro, apareceu em Jerusalém, a 10 dos apóstolos, depois apareceu uma semana depois, a 11, com a inclusão de Tomé, apareceu na pesca, apareceu para 500 pessoas, na ascensão da Galileia, enfim. Retornou ele próprio do além-túmulo, à presença de um sem número de testemunhas, com elas confabulando, com elas convivendo, com expressões de eu estou vivo, não tenho dúvida, é incontestável que eu continuo vivo, tendo perdido o corpo. Em todos os tempos, ressumam, transparecem. Em todos os tempos, está saindo barulho aí, né? Transparecem os estados imortalistas no incessante intercâmbio entre as duas esferas, a esfera orgânica e a espiritual. Em todos os tempos, antes de Jesus, depois de Jesus, se tem provas da existência de vida, da nossa vida após a morte. Mentes áridas, mentes atormentadas, no entanto, hão procurado sepultar no nada a glória de ser imortal. Mentes áridas e mentes atormentadas querem sepultar uma glória. Não obstante o atavismo dessa negação, quer dizer, é algo de gerações passadas, ideias arraigadas que reaparecem, no inconsciente humano, mantido pela sistemática da descrença, jamais foi utilizada a expressão nihilista de negação da realidade, das normas, da existência, né, sobre a vida imortal, nos incontáveis conúbios de que foram instrumento médiuns, santos e apóstolos, afirmando sempre, afirmando o quê? A sobrevivência. Em todos os tempos, esses fenômenos paranormais, o verbete e imortalidade, superou o aniquilamento do ser. Quer dizer que se antes os hedonistas buscavam prazer para vencer a dor da perda de ente querido, os estoicos buscavam, não, vamos desenvolver as virtudes e nos preocupar com o dia a dia da vida. Não, vem Jesus, não. Aqui não é nada. O mundo físico não é nada. Nós continuamos vivos. Aí ele mostrou isso enquanto esteve aqui conversando com diversos espíritos. Ele mesmo voltou diversas vidas. E no fenômeno mediúnico, que sempre aconteceu, está aí todo mundo, todos os espíritos falando da imortalidade. Né? Reafirmação de que o espírito é indestrutível, a decomposição dos terríveis, dos
tecidos carnais. Não há morte. Ninguém se equivoque. Ninguém tenha dúvida, não existe a morte. Só há vida. Onde quer que se detenha o pensamento, só há vida. Da decomposição pestilencial da matéria, surge vida. Tem vida em todo lugar. Em diversos graus da escala evolutiva. Né? Morre a lagarta em estólise, quer dizer, estólise é a destruição dos tecidos orgânicos, de desagregação para surgir a borboleta na histogênese, na construção dos tecidos, na construção admirável dos tecidos. Morre a semente para libertar a planta. Morre o sêmen para formar o corpo. Morre o corpo para que se liberte o espírito, que dele se utiliza, do corpo, como de um veículo em romagem para a purificação da alma. Sem dúvida, sem dúvida. A morte constitui dor inominável, quando arrebata o ser querido, retirando-o da convivência e da ternura do que os ama. É muito dolorido. Possivelmente, a morte de um ser querido é a dor motocontínua, quer dizer, é uma dor contínua, é uma dor perpétua de maior duração, graças ao apego e ao valor que se atribui aos grilhões carnais. A ausência do corpo não impede, porém, a presença do ser, desagregado na forma, não, todavia, aniquilado na essência. Não é exatamente esses 3 últimos parágrafos a mensagem de Samson no Evangelho segundo o Espiritismo? Ele diz, não faz sentido nós acusarmos Deus de injustiça, porque ele retirou da vida, às vezes até as pessoas que são das nossas famílias, mais fortes e mais novas do que nós, e que nós imaginamos que elas teriam um grande futuro, porque despedaçou o coração de uma mãe. Aí vai Joana, é uma dor, talvez a dor mais contínua que tem. Aí volta para o Evangelho. Né? Eleva o pensamento, tudo que Deus faz tem uma finalidade muito elevada, ele não faz o homem sofrer por capricho, ele é o construtor do universo. Né? E muitas vezes é preferível a morte, mesmo em tenra idade, que os desregramentos vergonhosos aqui. E que, às vezes, a morte prematura, ela quase sempre é um grande benefício, porque evita a perdição da alma, que às vezes é de natureza multissecular. Né? Vamos desejar que fiquem aqui na Terra para um trabalho acaminhado que pode levar ele à perdição da própria alma, do que viver com espíritos superiores, bem-aventurados. E não faz sentido que nós nos queixemos. Né? Ele diz que a dor é concebível, a dor é aceitável nas pessoas que não são espíritas. Mas uma dor excessiva do espírita, diz Samson, não é muito compreensível, porque a gente sabe que eles estão vivos. Né? Que muitas vezes eles estão perto da gente, que eles nos envolvem com os seus corpos fluídicos, que nos protegem, e que a boa lembrança que temos deles os torna alegres, que as nossas dores desarrazoadas os afligem. E essa dor desarrazoada, diz Samson, demonstra uma falta de fé, né? Demonstra até, às vezes, algum grau de revolta contra Deus. É o que diz o Evangelho, ela repete com outros termos. Ninguém sobreviverá sine die, não sei se eu pronunciei correto, quer dizer, sem uma data determinada, sem uma data futura, enquanto não é gasto fisiológico. Ninguém vai viver para sempre, todos morreremos. É indispensável considerar que a vida orgânica, iniciada no ovo, antes da mórula, né?
se dilui quando cessa a circulação sanguínea por falta de oxigênio. Todavia, a causa que aglutinou as moléculas desde o ovo e que as transformou, as próprias moléculas, prossegue agora essa causa livre, continuando viva, nos rumos que deve vencer. Ninguém é genitor, ou filho, esposo, ou amigo ou afeiçoado por caprichos do acaso. Aí vai no Evangelho de novo. Frequentemente renascemos no mesmo meio com as mesmas pessoas para lhes reparar o mal que fizemos. Né? Lembra? Quando se rompem as argamassas, não se destrói os vínculos superiores que precederam ao berço e os superam ao túmulo. Né? E não é o que diz o Evangelho? Com a reencarnação, os laços de família são fortalecidos, se tornam mais apertados, mais duráveis as aflições espirituais. Lembra? Então, nós seremos ainda mais amigos do que somos. E os parentes dos quais nós gostamos estará também sublimado. E aqueles com quem tem atrito vai diminuir um pouco. Ninguém, né? Esses vínculos superiores precedem o berço, sucederão o túmulo. E nós não nascemos nessa família por caprichos do acaso. Frequentemente estamos no mesmo meio, com as mesmas pessoas, para refazermos outras condutas distintas das anteriores. Imperioso considerar, mediante reflexão continuada, a problemática da morte, a fim de que a surpresa decorrente da imantação ao corpo físico não se transforme em rebeldia inútil ou em exacerbação dissolvente, ou em irritação dissolvente. Então, nós próprios vamos desencarnar. Quando? Ninguém sabe. Mas nós estamos preparados para não ficarmos rebeldes do outro lado, ou irritados depois que morrermos, né? É isso aí. Tem que se preparar. Os seres amados recebem, onde se encontram vivos após a morte, os dardos da revolta negativa para eles, como também recebem as lembranças afáveis do amor. Continuam vivos. Forma de transmissão do pensamento, questão 582 do Livro dos Espíritos. No fluido universal permite uma continuidade, uma constância de transmissão dos pensamentos. Diz o Livro dos Médiuns, né? E isso é ilimitado, pode estar lá no outro mundo. Recebe aquela energia, forma uma corrente fluídica, cujas características dessa corrente fluídica, cuja força dela tem a natureza do próprio pensamento. Aí diz Joana, é um dardo de revolta, ele vai receber essa revolta. É uma lembrança afável, ele vai receber essa lembrança afável. O pensamento é, então, força vital, gravitando no universo. É força viva, é nosso, é vivo. O pensamento é força viva. Ímã poderoso mantém sua própria força e atrai as ondas semelhantes que nele se fixam e às quais se liga. Certo? O pensamento é a base da mediunidade. Como o leito do rio está para a água. Não adianta a água ser pura e o fundo do leito ser lodoso, a corrente vai ser turva. Né? O que é um processo obsessivo? Vinculação com que existe continuadamente com algo corriqueiro e comum, que é o pensamento inferior de regiões inferiores. Você só se vinculou ali, já tinha esse pensamento. Já estava lá, é daquele grupo de espíritos ali. Então, temos que
ter a renovação mental. E como é que forma o processo obsessivo? Aquilo que a gente pensa cria uma existência. O objeto mentalizado, ele toma uma existência. Ora, e existindo como algo vivo, pode ser visto. Se é visto, atrai os semelhantes. E aí nós vamos entender a natureza do pensamento que recebemos em função do pensamento que doamos. Mas isso é o comum. Mas a Joana está colocando isso no contexto da perda de um ente querido. Sabe a diferença? Ela está colocando, perdi alguém. Como você está pensando nessa pessoa? Se você lançar pedras nela, ela vai te devolver pedras. Se você se aflige de dor, ela vai se afligir. Se você tem lembranças de afáveis de amor, ela também vai estar bem. Você contribui para a saúde da pessoa. Assim recorda os teus mortos com alegria e ternura, mesmo que isto te pareça paradoxal. A morte não visita apenas o teu lar. A morte passa por todas as portas e, invariavelmente, é fenômeno comum. Fenômeno comum. Não tem uma casa que não possa dizer morreu um parente meu. Ninguém vai dizer que ele morreu. Se amas, conforme dizes, atesta o amor, com nobreza e não por meio da insensatez. Uma memória que inspira desesperação realmente não foi útil nem foi nobre. Somente o amor verdadeiro inspira ânimo e confiança. Somente o amor verdadeiro inspira alegria e esperança. Quando a gente tem esse sentimento e emitimos essa energia, essa corrente que enviamos, a pessoa adquire força. Estava caída, ficou animada, ficou confiante, ficou alegre, ficou esperançosa. Coloca-te no lugar de quem partiu e considera a forma como te sentirias se foras a causa do infortúnio da pessoa que, dizendo amar-te, pensa em fugir. Aí, nós morremos, aí estamos lá do outro lado. Morremos, nós morremos. Aí o nosso ente querido aqui que ficou, oh, mas eu amava muito o João, amava muito a Simone, a Malu, a Margarete, eu amava muito. Então agora eu vou fugir, eu vou abandonar todos vocês, eu vou viver em outro lugar. Ou o João morreu porque alguém o matou. Eu vou me vingar, eu vou matar essa pessoa que matou o João. Ou, né? Como é que a gente ia se sentir se tivesse morrido recebendo esses pensamentos? Ou eu vou me matar porque o João, a Simone, a Malu, a Margarete, a Alexandra, a Marli morreu. É essa pergunta que ela faz. Se coloca no lugar da pessoa que morreu, como se nós tivéssemos morrido, e como nos sentiríamos se recebesse um pensamento de abandonar tudo, um pensamento de vingança ou um pensamento de suicídio. Refletirás melhor e transformarás a dor em flores de alegria, guardando a certeza de que o amanhã fará o teu reencontro com quem amas. A vida sempre devolve conforme recebe. Olha aí. Então, qual é o alimento que nós estamos doando, né? Com relação às questões sentimentais? É disso que vamos nos nutrir. Nós vamos nos nutrir daquilo que recebemos. A vida devolve conforme o que dá. Então, iriza, dar cor. Iriza ao céu da tua saudade. Dar cor ao céu da tua saudade com a luz da oração pelos teus amados, que eles são imortais. E começa a preparar-te para a vilegiatura, para a temporada fora de casa, que alcançará logo mais.
Começa a te preparar, porque está chegando o convite da partida. Rompe as algemas da paixão. Quebra as peias, né? Os impedimentos do egoísmo. Organiza o programa de libertação das mágoas. Reflete nas dores e, quando chegar o teu momento, que nenhuma retentiva te empreenda na retaguarda. Né? Lembram do livro Brilhos da Vida Eterna? Tem 4 desencarnes que são tratados ali. Né? Tem o caso do Dimas, tem o caso do Fábio, do Cavalcante e da Adelaide. O Dimas, grande trabalhador, mas sem estudo, servindo para muitas pessoas, auxiliando, porém de uma forma meio desordenada, a ponto de que ele não dormia direito, não comia direito, não tinha conforto social, mas também sem o estudo, sem o preparo da própria família, ajudando as pessoas por ajudar, mas sem um conhecimento, não preparou a família. Ele vai desencarnar antes da hora sem ser suicídio. Mas a alma dele não é brilhante. Ele vai receber o auxílio de uma equipe espiritual de 4 espíritos evoluídos para fazer o desenlace dele, mas ele não tem uma alma luminescente que sai do corpo com tudo. A alma dele precisa ser desdobrada do corpo. O que é isso? A alma dele estava, quem precisa ser desdobrado é que estava dobrado. Estava com a alma dobrada dentro do corpo. Os fluidos da alma não são quintessenciados. Os fluidos da alma são semelhantes aos fluidos do próprio corpo, são semelhantes a fluidos físicos. Então, ele vai se desligar soltando um vapor. E depois vai se agregar para formar um corpo espiritual. Não é um corpo luminescente. Vou sair do meu corpo aqui. Tchau, corpo, fui. Não. Como é o caso da Adelaide. E ela própria, com tanta luminosidade, fez uma reunião, porque ela era muito amada no centro espírita que ela frequentava. A irmã Zenóbia fez uma reunião. Da mão dela sai luz para todo mundo ali. E ela diz, não, a equipe espiritual, não precisa vocês fazerem meu desenlace, não. Eu mesmo vou fazer o meu desenlace. O Dimas não desenlaça todo. Não tinha estudo, não tem preparo, apesar de ser bom, de ajudar os outros, porém de uma forma desorganizada total. Às vezes não almoçava, às vezes não dormia. Então, ele tem que ficar um dia inteiro ligado para que haja, digamos assim, os fluidos da alma e do físico estão tão adensados que precisa de um dia inteiro para que os fluidos voltem do espírito para o corpo e outros fluidos vão do corpo para o espírito. Para não falar, aí o caso do desencarne do Fábio, muito mais preparado. E não fazia o bem que fazia o Dimas, mas ele tinha estudo e preparou a família. E na hora da morte diz à esposa assim, olha, se prepara, eu acho que você tem que enfrentar a vida, eu vou falecer, fazer evangelho no lar, estudar bastante, diz, acho que você tem que casar de novo. Em 1 hora, ele estava livre do corpo. Em 1 hora. E não fazia todo o trabalho que o Dimas fazia, de auxílio às pessoas. Ele era doente, ficava em casa estudando. Mas preparou a família. Em 1 hora ele está super bem, são e tal. O Dimas, que fazia tanto bem a tantas pessoas, não. Está perdido, ele quer fugir da casa transitória, ele quer voltar para a Terra, para não falar do Cavalcante. Então, o livro Obreiros da Vida Eterna, na parte final, que trata do desencarne desse pessoal, é de muito útil. Como ela diz aqui, para a gente se preparar, né? Rompe as algemas da paixão, quebra as peias do egoísmo, organiza um programa de se libertar das mágoas, reflete nas dores, para que você não fique preso quando chegar a sua hora.
vivendo, está se desencarnando a pouco e pouco. O golpe final resulta de todos os pequenos morreres que lançam a alma na realidade da consciência livre e indestrutível. Desencarnar é desembaraçar-se da carne. Morrer, literalmente, significa cessar de viver. Morrer é cessar de viver, literalmente. Desencarnar é sair da carne. Do ponto de vista espiritual, porém, a morte é vida. E vida no corpo pode afigurar-se como a morte transitória da liberdade e da plenitude da lucidez. Entenderam o que ela está falando aí? O que é a morte do ponto de vista espiritual? Então, olha só. Vive, pois, de forma que, advindo a morte ou a desencarnação, estejas livre e prossigas feliz. Olha, pelo conceito dela, vive de tal forma que, advindo a morte, o que é a morte aí para ela? O desenlace do corpo. A morte aí é você encarnar, né? Reencarnar, né? Ah, A morte tá. é encarnar. Nós estamos mortos aqui na concepção Estamos espiritual, né? Exatamente. E aí é o contrário, quando você desencarna, você vai viver a plenitude da vida espiritual, né? Vai viver a vida do espírito, que é a vida real, né? Acho que tem que pensar por aí. Eu acho que essa questão da morte aqui, com essa história de pandemia, com tantas pessoas desencarnando, né, gente? Vamos falar a verdade. Eu não sei se é porque a gente passou a prestar atenção nisso, né? Todo ano desencarnar, mas eu conheço muita gente. Só essa semana foram 2 pessoas, né, que eu comentei aí, do irmão da G e a mãe também. Quarta-feira, terça-feira, a mãe de uma amiga, mas ela é idosa já, sabe? E tá por aí, né? Então, assim, eu penso, né, que esse momento, realmente, essas questões todas, é para a gente repensar o nosso grau de liberdade do nosso espírito aqui. Porque nós estamos encarnados, mas qual o nosso nível de liberdade como espírito? Ou será que a gente está infinitamente preso a essas coisas aqui? Não é? Porque essa história do vírus, a qualquer momento, de repente, a pessoa pode ir. Eu tive, como você falou aí, todo mundo tem alguém que desencarnou na família, ou esse ano, enfim, qualquer momento, claro, né? Mas agora, especificamente, eu tive um primo com 45 anos que morreu de Covid. Em uma semana, ele desencarnou, né? E me chocou até bastante, porque foi criado comigo, ele é mais ou menos da minha idade, né? Assim, então foi aquele primo próximo. Só não foi aqui em Campo Grande, mas enfim, foi uma coisa que até eu penso que me ajudou a pensar, assim, refletir mais, que ele deixou filhos da idade das minhas filhas, então você meio que se coloca na posição, né? Na condição dele. E eu acho que é bem isso, né? A gente não sabe realmente, né? A gente está encarnado e quando é que a gente vai, a gente não sabe. Então, a gente tem que se preparar, né? Que eu acho que a lição aqui finaliza com essa ideia de liberdade espiritual nossa, né? Desapegar. E eu acho que esse ano, pelo menos para mim, viu? Eu estou falando assim, uma coisa que eu percebi com todo esse contexto, é justamente para pensar sobre isso. Como é que você está vivendo, você, espírito, vivendo no mundo da carne? Como é que está a sua relação com o mundo espiritual? Né? Eu penso que essa reflexão ficou muito forte nesse momento para mim, tá? Não sei. Você sabe, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu lembrei da Maria João de Deus, a mãe do Chico, naquele livro Cartas de uma Morta,
que ela não teve o estudo, né? Então, assim, ela era um espírito evoluído e tal, mas ela sofreu um pouco, porque quando ela foi para lá, não tendo estudo, mesmo sendo boa, sendo uma pessoa bondosa e amorosa, ela sofreu, porque ela mesmo diz nas cartas para o Chico que ela não estudou sobre esse assunto. E o fato dela não ter estudado prejudicou no desencarne. E ela dizia que a saudade dos filhos atrapalhou bastante essa transição dela. E aí fica para a gente aí esse exemplo da própria mãe do Chico Xavier, né? Um espírito bondoso, que depois teve lições belíssimas na continuidade do livro. Ela foi para Saturno e ela começou a entrar nas preces, a saber o que a pessoa pedia pela prece. Então, mas no começo aí dessa transição, ela ficou com essa dificuldade em função da falta de estudo. Ela mesmo diz nas cartas. Ué, vê lá o livro Obreiros da Vida Eterna. O Dimas, ele quer. O Dimas, ele quer o Dimas não, Cavalcante, católico, receoso de morrer, porque ele acreditava que ia para o umbral. Olha, ele quer marcar uma audiência com Deus. Ele morreu e quer marcar uma audiência com Deus. Aí a Zenobia, realmente, né, a falta de conhecimento faz com que determinado ramo do cristianismo sejam como crianças espirituais. Ou Dimas fez muito bem, mas lá do outro lado, sem o conhecimento, ele está perdido total. Dá uma lida lá nesse livro Obreiros da Vida Eterna. O que me chamou a atenção também é o seguinte, é a questão oposta. Olha, você vai encarnar. Não, não quero, não quero. Você vai encarnar. Não, vou ficar menos livre e vou perder a minha lucidez mental. Não, não tem problema, vai. Mas eu vou deixar de ver. Eu vou deixar de ver aquele coração luminescente da colônia Nosso Lar. Eu vou deixar de ir no campo da música com todas aquelas pessoas ali de extremas energias brilhantes que alimentam a minha alma. Você vai perder tudo isso. Não, não vou não. Encarna? Não, não vou não. Não vou encarnar não. Um medo terrível. Encarnar é muito pior que desencarnar. Para quem tem algum preparo, pelo menos mediano aí da coisa, porque fica brava, a coisa fica brava. Perde o contato com todo aquele mundo feérico dos espíritos. Olha, eu vou fazer uma oração aqui, aí você vê luz na cabeça dele, a luz sai das mãos, derrama sobre você. Eu estou em extrema paz, consigo volitar. Você passa a absorver aquelas energias de um ambiente magnífico. Mas vai reencarnar, perder tudo isso? É dificílimo. A gente não quer de jeito nenhum. Vai encarnar, vai encarnar. Quem está lá não quer, não. Não, não tem fé, é dificílimo. E quando tem um corajoso que quer vir, igual o livro da renúncia, os outros ainda falam assim, tu tem certeza, tu pode cair. Coisa séria. Mas a gente tem que lembrar dos espíritos que estão em condição ruim lá, né, no mundo espiritual, estão doidos para encarnar também, porque encarnar ainda é melhor do que ficar lá no sofrimento. Então, tem os dois lados, né? Se está na região inferior, quer encarnar, é verdade. Quer encarnar, porque aí aqui é um alívio, né? Você está dentro de um corpo desse, você esquece tudo, né? Olha, eu estou aqui 40 anos, 30 anos trabalhando aqui, carregando esses doentes deformados para todo lado. É tempestade que não para aqui. Eu nunca vi a luz do sol. Estou 40 anos sem ver uma estrela, sem ver um sol, sem ver uma pessoa com características de alguma beleza física. Não, aqui só tem gente doente, deformada. Não, eu quero encarnar. Aí a gente está no paraíso e não sabe, pessoal, verdade. Gente, vamos lá, quem faz a oração aí? Ô Malu, você não faz a oração? Que você pegou o nome do irmão da G? Você então, pode fazer? Eu estava querendo era que o João fizesse. Então. O João é mais elevado, eu estou...
Não, É João sim, está João. atrasado. Nada. Você já sabe, né? Você vai ter que fazer o puxadinho para botar a gente tudinho para lá. É o contrário. É Afrânio Mendes Júnior, né? Deixa eu olhar aqui. Qual que é a Jogar dele? corda, né? A Isso gente já combinou, a gente já combinou nessas aulas, hein? Joga a corda. Não, a Deise construiu, mandou para a gente no grupo, né? Construiu o puxadinho do João e a gente tudo enfileirado na porta. Vocês vão sonhar, esse puxadinho não tem nem teto. É, tá bom. Esse puxadinho aí tá bom. Quero ir para ele, viu? Puxadinho é tempestade. É nada. Vamos lá, então. É Afrânio Mendes. É Mendes o segundo nome? É. É, né? Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, reunidos em torno do teu evangelho de luz, buscando colocar essa semente em nossos corações, a ponto de nos transformar definitivamente os pensamentos e, portanto, os nossos atos, as nossas palavras, o nosso comportamento de uma forma definitiva. Sabemos, Senhor, que de vidas anteriores erramos em diversas provas pelas quais nós devemos repassar, porém, para vencermos a nós mesmos com o acerto que pode surgir oriundo do quanto cultivamos o teu evangelho de luz em nossas próprias almas, secundados naturalmente também pelos amigos espirituais que estão justamente a trabalhar do plano espiritual superior essas provas do mundo moral, permitindo-nos a nossa recuperação e nos incutindo sempre a busca de um contínuo progresso, que nós caminhemos acertando o passo para nos desviarmos da perturbação e da aflição aos nossos corações. Ajuda-nos assim, Senhor, a nos libertarmos definitivamente dos sentimentos inadequados que nós carregamos em nós próprios com relação às outras pessoas. Sabemos que muitas vezes isso surge de vida anterior, mas temos a oportunidade de sublimar. Auxiliamos a termos, antes de tudo, em nossas vistas, a visão do amor, a visão da compaixão, para que nós possamos sempre ser tolerantes e perdoarmos a forma dos outros se conduzirem, pois não são tão elevados quanto nós mesmos não somos. Assim, Jesus, queremos efetivamente transformar o teu evangelho numa água viva, que nós possamos beber numa taça de alegria definitiva para os nossos corações. Em especial, Jesus, queremos ofertar essa taça de alegria e de paz ao nosso irmão e companheiro Afrânio Mendes Júnior, que retornou à pátria espiritual por um equívoco de raciocínio, porém ele não é responsabilizado total pela prática do equívoco. Sabemos que irmãos espirituais, ainda mais sofredores talvez, o tenham estimulado a esse equívoco, Jesus. Mas ele continua vivo e, estando vivo, está em condição de receber energias que possam levá-lo a um tratamento espiritual, como sabemos, para que se recupere em determinado prazo e possa seguir com a sua jornada evolutiva. Mestre Jesus, nada somos quem somos nós,
para te realizar pedidos, mas sabemos que pela tua misericórdia e amor infinito por nós, nos atende, Jesus, pois tu sendo maior do que nós, te fazes o servo de todos. Assim, Jesus, recupera o afrânio, onde quer que ele esteja, e leva ele para uma colônia espiritual, para que ele receba atendimento, tratamento e esteja a recuperar, de forma que os familiares fiquem tranquilos e, num estado de sono, possam vê-lo recuperado, sorridente, novamente cheio de ânimo, pronto a continuar a sua jornada evolutiva. Abençoa-nos, Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau para todo Tchau, mundo. gente.